Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Profissão Moda, o podcast oficial da Escola de Moda Denise Aguiar. E hoje eu estou com uma convidada que, sério, gente, eu estava esperando muito que ela aceitasse esse convite, porque eu tenho certeza que vários de vocês estavam ansiosamente esperando eu receber a Karina da Clothes. A Ká passou por vários cursos aqui na Denise Aguiar e hoje o que ela construiu é realmente um império. Ela é referência nacional para muitas pessoas e receber ela aqui hoje me deixa muito feliz, muito orgulhosa, porque eu sei que hoje o tempo dela é muito corrido. Ela chegou em um nível que ela precisa realmente priorizar o que é importante e nós somos importantes, vocês são importantes. E um pouquinho antes do podcast começar, ela me relembrou que também fez uma transição de carreira. Então hoje, gente, o que eu tenho para compartilhar aqui com vocês é ouro. Mais uma vez, Ká, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Estou muito, muito feliz em poder compartilhar com tantas pessoas os seus segredos, porque são os segredos que hoje serão compartilhados. E estou muito feliz mesmo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. A escola carrega uma história maravilhosa, né? E sempre foi uma referência para mim. Por esse motivo que eu decidi fazer tantos cursos aqui, porque vocês são referência. Então, hoje, estar com vocês é uma honra. E poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, daquilo que aprendi, inclusive, daquilo que aprendi ao longo da minha trajetória até aqui na escola. É um privilégio. Pode ter certeza que o nosso podcast vai ser incrível. Ai, que bom. Estou bem feliz, eu tenho certeza disso. Ká, eu quero começar com o que eu falei na nossa introdução. Me lembra dessa transição de carreira. Porque quando nós vemos hoje a Clothes, o nível que você está, dificilmente a gente pensa que você, alguma época da sua vida, cogitou não trabalhar com moda. Porque do jeito que a gente olha, parece que você já nasceu lá dentro, pronta. Então, eu quero saber dessa transição de carreira. Sim. Me conta, era banco? Então, na verdade, eu trabalhei num correspondente bancário durante uns 4 anos, quase 5 anos. E eu me casei. 1 ano depois, eu engravidei. E eu estava na faculdade na época, né? Eu estava fazendo administração de empresas. E eu tinha um objetivo. Eu precisava finalizar a minha faculdade. Eu queria, não era uma coisa que eu queria postergar. Eu também sempre quis ter essa independência financeira, então eu precisava continuar trabalhando e agora eu estava com um bebê em casa. Nossa. Então pensei assim, o que eu vou fazer para eu conseguir conciliar tudo isso? E eu comecei a orar, pedir a Deus direção, da onde eu poderia, assim, né, aonde eu poderia ir, o que eu poderia fazer, sem que aquilo prejudicasse também a minha vida em casa, a minha família, o meu bebê. E eu decidi, assim, pedir conta e entrar no universo da moda. Conversei com meus familiares, com meu esposo, com minha mãe, com minha amiga. Eu me lembro da fala da minha amiga. E eu sempre fui aquela pessoa que as amigas pediam roupa emprestada. Me ajuda a montar um look. Eu sempre gostei. Sempre foi uma paixão. Porque eu acredito muito que moda é paixão. Uhum. Então, eu sempre tive essa paixão para moda, mas eu nunca cogitei abrir um negócio de moda. E eu queria, assim, seguir carreira no banco, crescer lá. Estava fazendo administração de empresas justamente porque queria crescer no banco. E quando eu tive meu filho, tudo mudou. Tudo sacudiu ali dentro de mim, sabe? E aí eu falei, eu quero mais possibilidades. Eu quero ter uma rotina que eu consiga, né, assim, otimizar os meus horários. Eu quero ter mais liberdade de tempo. E aí eu decidi empreender. Embora não é fácil, né? A gente precisa se dedicar muito. Decidi empreender. E foi na moda. Eu não cogitei outra coisa. Gente. Engraçado isso, porque foi o que eu quis desde o início, por ter uma paixão, né, desse lado. E eu falei, será que eu abro uma loja de roupa? E aí todo mundo me incentivou. E aí eu pedi conta e comecei a planejar ali a minha loja, né? Meu sonho. Não, mas calma. Peraí, vamos voltar. Eu não posso passar batido. Calma. Estava lá, Karina, do banco. Lá no banco você já era referência para muitas pessoas em relação ao que você usava. Sim, com certeza. E o start foi o fato de você ter tido bebê e tudo mais. Mas lá no banco, você teve alguma época que você... Porque você falou que você queria construir uma carreira lá. Sim. Teve alguma época que você começou a ficar cansada daquilo, pressão, algo assim, que te fez dar esse start de pedir a demissão ou não? Na verdade, não. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu nunca me vitimizei com relação a absolutamente nada, sempre corri muito atrás.
Sempre gostei muito de trabalhar, sempre foi uma paixão trabalhar, sempre gostei de ter a minha independência. Então, assim, embora a gente tenha aquela pressão, aquela cobrança, eu sempre consegui me desenvolver muito bem. Sempre fui uma pessoa muito focada. Então, eu tenho um objetivo, eu foco naquele objetivo até alcançar. Então, assim, na época do banco eu tinha muita liberdade também. Assim, foi muito tranquila a época que eu estive lá, apesar das cobranças. Mas, realmente, o meu olhar agora estava para minha família, sabe? Eu era muito nova na época, assim, 21 anos, com um bebê, e com essa cabeça boa já. E, assim, eu estava com aquela expectativa de, poxa, eu quero dedicar um certo tempo à minha casa, à minha família, mas eu também não gostaria de abrir mão da minha carreira agora. Então, eu consegui balançar esses pratos aí para que eu pudesse realmente chegar no meu objetivo, chegar no meu resultado. E eu acredito muito, Fê, que, assim, tudo que acontece na nossa vida, nada é por acaso, Deus nos direciona. E ali foi um direcionamento, Deus estava me impulsionando para viver aquilo que Ele verdadeiramente tinha para a minha vida. O meu tempo no banco estava se findando para que eu pudesse entrar em uma nova trajetória, um novo propósito, e eu entendo hoje que a minha loja, que a Clothes, a minha profissão, a minha carreira não é somente um meio de obter dinheiro, lucro ou crescer profissionalmente, mas é um propósito, né? Então, eu entendo isso, eu entendo que Deus estava direcionando absolutamente tudo na minha vida para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje e para que eu pudesse chegar onde eu ainda vou chegar. Então, assim, apesar das pressões, eu sempre fui uma pessoa super tranquila com relação a isso. O meu principal objetivo era realmente conseguir equilibrar esse novo momento da minha vida, sabe? Gente, a conversa com ela é um arrepio do corpo inteiro, o tempo inteiro. Você conversa e fala, gente, será que eu já descobri meu propósito? Vocês estão pensando nisso aí também, que eu tenho certeza. Vocês estão anotando tudo. Ô, Ká, e quando você fala que você pediu a Deus um direcionamento, como que você fazia isso? Porque a gente, nós, não só eu, tenho certeza que muitas pessoas estão assistindo, na hora de fazer uma mudança de carreira, isso eu te falo, porque todos os dias eu atendo pessoas que querem estudar moda, estão buscando uma transição de carreira, mas tem muito medo, insegurança. Ontem mesmo eu conversei com uma menina e me marcou muito o que ela falou. Ela ficou conversando comigo o dia inteiro. Ela sumia, aparecia, e ela falou assim, eu tô com muito medo de, nessa altura do campeonato, aos 43 anos, eu estar fazendo a maior loucura da minha vida. Então, assim, realmente um momento de mudança traz isso. Eu sei porque eu também passei por isso e eu quero que você fale pra gente como foi essa conversa com Deus, o que você pediu para que você tivesse essa certeza de que ia dar certo, que era um propósito, como que foi? Às vezes a gente não sabe conversar com Deus. É verdade. Na verdade, todas as decisões que a gente, assim, eu falo por mim, todas as decisões que eu tomei até aqui, posso ter errado em algumas, acertado em outras, mas eu sempre busquei esse direcionamento, que é fruto de um relacionamento. Então, não adianta eu querer simplesmente buscar alguma coisa de Deus hoje, esquecer dele o resto do ano. Não, é um fruto de um relacionamento com Ele mesmo. E eu sempre busquei ter esse relacionamento com Deus, entender aquilo que Ele tem para a minha vida, com muita oração, com muita leitura da palavra, sabe? Realmente compreender os caminhos que Deus tem para a minha vida. E em todas essas transições, eu me lembro quando eu estava saindo da empresa do meu esposo para trabalhar no banco, Deus me deu um direcionamento. Através do relacionamento que você tem com Ele, você reconhece a voz dEle. E eu me lembro de um versículo que o Senhor me deu, que era: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, eu tive certeza. Não, Deus está me direcionando. E realmente, Ele me direcionou ali. No segundo momento de uma nova decisão, quando eu estava saindo do banco e indo para essa nova carreira, o mesmo versículo o Senhor me deu: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E num terceiro momento da minha vida, quando eu estava saindo de uma loja pequenininha, indo para uma loja grande, o mesmo versículo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, o Senhor, Ele sabe como falar com a gente e Ele sabe como nos direcionar, mas isso é fruto de um relacionamento diário com Ele. Com certeza. De buscá-lo mesmo, de entender o que o Senhor tem para mim hoje. Não somente o propósito da minha vida, mas o que o Senhor tem para mim a cada dia. Então, se eu pudesse te responder isso em uma frase, as direções que a gente precisa estão em Deus e são fruto de um relacionamento diário com Ele. E nessa época, Ká, eu estou falando para vocês que é só arrepio, e nessa época, você já tinha convertido? Já tinha convertido. Eu vivi algumas fases difíceis da minha vida, algumas distantes. Eu sempre fui cristã desde berço, embora, assim, quando a gente tem um certo entendimento, às vezes a gente dá uma
esfriada, mas eu sempre quis esse posicionamento em Deus de buscá-lo, de entender o que ele tem para minha vida. Hoje, obviamente, estou vivendo uma fase muito diferente em Deus, muito mais comprometida, mas desde sempre eu entendia que a minha vida estava sendo direcionada por ele. Entendi. Sabe? Então, o que a gente pode perceber aqui? Atenção, Deus é a base de tudo na vida da Ká. Então, agora a gente já sabe da transição de carreira, sabe que é possível. Então, vocês que estão assistindo, que pensam isso, é possível sim. Ninguém merece viver triste. Na verdade, a gente trabalha a maior parte do nosso dia, não é? A gente trabalha manhã e tarde, tem gente que trabalha manhã, tarde e noite. Se você vai trabalhar com uma coisa que te deixa infeliz, você vai viver boa parte da sua vida na infelicidade. Então, não pensem que é impossível, porque não é. Nós estamos aqui com um case real na minha frente e eu posso dizer que eu acompanhei uma grande parte desse processo. Porque aí você saiu do banco e decidiu abrir a loja. Já era Clothes? Já era Clothes, desde o início. E como que foi? Você começou multimarcas, agora a gente entra na parte que você vai pegar seu caderninho, se você ainda não pegou, vai anotar. A gente começou com multimarcas, quero saber também que fase que você decidiu estudar, porque você é uma pessoa que está em constante busca por evolução e sem conhecimento a gente realmente não consegue. A gente que vive na correria, enquanto esse podcast está sendo gravado, várias coisas novas surgiram e às vezes é difícil de acompanhar. Então, a gente precisa estudar. Então, vamos entrar nessa parte para que as pessoas possam agora seguir o seu caminho. Então, quando eu decidi abrir a loja, totalmente no escuro, sem conhecer nada sobre loja, sobre moda, e é incrível porque hoje eu teria feito diferente, eu teria buscado mais conhecimento, mais cursos, mais aprofundamento, para diminuir os riscos, né? Às vezes a gente quer abrir um negócio, mas a gente quer abrir no escuro. Mas a gente também não pode deixar de fazer algo, a gente não pode deixar de dar o primeiro passo, porque a gente não se sente tão capaz. Então, acho que é um equilíbrio mesmo. Buscar conhecimento, mas também não deixar de fazer, porque você ainda não tem todo o conhecimento que você gostaria de ter. Porque, afinal de contas, gente, a maior faculdade de um empreendedor é empreendendo. Não existe um curso que te ensine assim, fielmente como empreender, porque cada negócio tem as suas particularidades, sabe? Verdade. Então, assim, a gente pode aprender sobre modas, que é o meu ramo, a gente pode aprender sobre finanças, a gente pode aprender sobre pessoas, mas o que te ensina mesmo a empreender é colocar a cara a tapa e fazer o negócio acontecer, sabe? Eu falo uma coisa sempre com as alunas que é assim, elas se formam e eu falo, olha, gente, os primeiros meses nessa nova profissão não são os meses que você fica rica. São os meses que você fica boa. É verdade. Se você sai do curso e não aplica, não vai realmente para a área, não vai ver o mercado, é igualzinho tirar carteira. Gente, quem na vida que passa na autoescola e se não dirigir vai conseguir? Você aprende na rua. Sim. No mundo da moda não é diferente. Você faz curso, você tem que aplicar, você tem que estudar todo dia, você tem que buscar, porque senão... Busca constante. Você não consegue. E é o que a Ká falou. Não precisa ficar com esse medo de, nossa, vou deixar de fazer então, porque agora eu não tenho como investir em um curso, também não vou fazer. Quantas alunas já têm lojas há anos e agora que conseguem estudar aqui? Nosso maior público ele é lojista. Que já tem loja há tempo e que hoje vê que se realmente não estudar, vai ficar perdida no mercado. Mas você também não pode deixar de fazer. Se você tem a oportunidade de fazer primeiro conhecimento e aplicação, ótimo. Mas para quem não tem, não deixe de fazer por isso, né? Não deixe de seguir seu sonho por isso. É verdade. Mas, Ká, aí você abriu a loja, multimarcas. Como que foi? Abri a loja no escuro, né? Como eu falei para vocês, decidi. Eu lembro que viajei com meu marido sem saber nada, busquei algumas informações na internet, aonde que eu tinha que comprar, como fazer. E a internet foi uma aliada ali no momento. E a gente viajou no escuro, sem conhecer zero, assim, sem saber nada de fornecedor, nada. E aí começamos a pesquisar lá na época, fui para São Paulo, né? O Polo, que todo mundo a gente já conhecia, já tinha ouvido falar, e decidimos fazer uma primeira compra ali. Já comecei a planejar a loja, reuni com os amigos e falei, gente, eu preciso de um nome para minha marca. E aí a gente começou a conversar. E a gente decidiu, chegamos na conclusão da palavra cloth, né, que é roupas em inglês. Tiramos o K, tiramos o C, colocamos o K de Karina, aí ficou cloth. Eu não gostei muito, aí tiramos o E, colocamos um S, ficou clothes. E aí eu falei, gente, gostei disso aqui. E aí começamos a a me desenvolver realmente, a buscar, a planejar. Fiz um planejamento de negócio.
o que eu precisava assim ganhar nos primeiros meses para poder pelo menos me sustentar ali. Na prática, a gente vê que o planejamento ele ajuda, mas nunca sai 100%. E aí começamos, né, nesse Multimarcas, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, um desafio gigante, imenso. Eu me lembro de não ter para pagar o aluguel, assim. Você começou loja física, né? Comecei loja física e online. No início, eu não entendia muito essa coisa do Instagram. Então, eu achava que o cliente ia bater na minha porta e ia chegar lá, assim... Quero comprar. E não. Principalmente porque aonde eu tinha uma loja, não tinha muitas pessoas passando na rua. Era um lugar de pouquíssimo movimento. Então, assim, foi desafiador para mim. De pensar em desistir mas foram os meses mesmo. que você mais aprendeu, né, Cá? Mas foi assim, foi uma escola para mim. Eu entendi que eu precisava ir atrás do meu cliente, que o meu negócio era outro tipo de negócio. E aí eu fui captando, eu fui identificando, porque às vezes o maior erro de um empreendedor hoje, às vezes, é focar tanto na concorrência, focar tanto no outro, eu preciso fazer igual o outro está dando certo, eu tenho que fazer como ele faz. E esquecer que ele precisa se aprofundar 99% dentro do seu próprio negócio, conhecer o seu próprio público e conhecer a si mesmo. E aquele 1% ali, ele vai entender a concorrência, vai entender o que as outras pessoas estão fazendo. Só para não ficar alienado, né? Mas exatamente, você fala a verdade. Exatamente. Senão também não fica marcado por ninguém, né? E, Cá, e aí você estava com a loja, desafios, mas você, como você comentou, sempre muito focada. Sim. E quando que você percebeu, porque o primeiro curso aqui na escola foi o de consultoria de imagem. Sim. Quando que você percebeu que... Porque antes, quando você criou a Clothes, não era ainda a referência da Karina. Não. Quando que você percebeu que as pessoas queriam comprar da Karina e não da Clothes? Quando que você percebeu que a sua imagem era o que realmente ia trazer esse impacto para esse império que você construiu hoje? Então, eu sempre, desde o início, eu quis ser a cara da minha marca. Desde o início. Mas eu não entendia como aplicar isso da forma correta. Então, eu aparecia nos stories, eu fazia alguns provadores, mas eu não conhecia nem o meu próprio estilo. Então, como que você vai transmitir estilo, confiança para suas clientes se nem você conhece você mesmo? Então, assim, eu acredito muito que hoje a moda, ela está em outro patamar. As pessoas, elas não querem consumir uma roupa, elas querem consumir um estilo. Elas querem consumir uma experiência. Elas querem realmente se espelhar naquilo ali e trazer aquela referência para si mesmas. Claro, conhecendo suas particularidades e suas individualidades. Mas eu não tinha isso com tanta precisão do meu estilo, sabe? Então, eu fazia alguns provadores, eu entendia que eu tinha que ser a cara da minha marca, mas como ser a cara da minha marca se nem eu mesma me conhecia, né? E aí eu vendia de tudo. Vendia o que estava na modinha, assim, colocava uma coisa nada a ver com a outra, não tinha nada assim muito específico, muito aprofundado. E eu comecei a conhecer a consultoria de imagem através de alguns conteúdos nas redes sociais, conheci a escola de moda, né? E falei assim, um dia eu vou estudar lá. E eu vi alguns conteúdos também de algumas outras pessoas fazendo os cursos aqui, comecei a acompanhar a escola e eu entendi, poxa, isso daqui eu preciso entender mais sobre isso, eu preciso me aprofundar, eu preciso conhecer mais. Eu não posso ficar com esse conhecimento raso que eu tenho. Eu preciso me aprofundar. E como a escola é uma referência, eu falei assim, não, eu vou estudar lá na escola de moda. E aí decidi fazer o curso de consultoria de imagem, que, como eu sempre falo, foi um divisor de águas na minha vida. Mudou completamente a minha percepção sobre mim mesma. E eu entendi que quanto mais eu me conhecia, quanto mais eu entendia sobre o meu estilo, minhas cores, quanto mais conhecimento eu tinha, bagagem eu tinha, mais eu poderia passar autoridade para as minhas clientes. É o ponto. Eu tô aqui me segurando para não te interromper, porque é uma coisa que eu não posso deixar de falar, gente, presta atenção. Muitas lojistas abrem as lojas com base só no sonho. Sim. Algumas têm outras formações, outras não têm. Mas eu percebo que o cliente hoje ele está muito exigente. Então, quando você, lojista, mostra que você tem um certificado, você é uma consultora de imagem, você tem uma formação em moda, a sua credibilidade, a sua autoridade aumenta muito. Porque as pessoas vão saber que não estão comprando algo porque é o seu gosto pessoal, porque você acha que fica bonito, porque você gosta. É com base em conhecimento. E é isso que a Ká falou. Quando você se forma, você adquire autoridade, você estuda as partes, principalmente as partes técnicas que a gente tem que saber, e as pessoas passam a te dar mais credibilidade, porque sabem que você estudou para aquilo. Você não é uma lojista que acordei hoje, hoje eu... O que é que está na moda recente? Aquele cinto, como chama aquele cinto? O borro. O borro.
e aí vou vender bolo, só isso não. Você criou uma essência que é sua, Sim. isso tudo através do curso de consultoria de imagem. Exatamente. Volta lá no curso de consultoria. Aí você fez e a sua imagem. Você achou que... Hoje você tá... Assim, você sempre foi linda, arrumada, mas você passou por um processo que você ficou muito sofisticada. Muito mesmo. E isso foi durante o curso de consultoria? Com certeza. Depois do curso de consultoria de imagem, eu entendi o meu estilo e aquilo que eu realmente gostava. E que eu não precisava seguir modismos. Que eu podia ser eu mesma, que eu podia ter a minha essência, que eu podia mostrar aquilo que eu realmente gostava. E eu sabia que as pessoas que se identificavam comigo, que se identificassem comigo, elas iriam consumir a minha marca, não o produto, a minha marca. Então, acho que isso daí é o que muda a mentalidade das pessoas hoje, sabe? Porque elas querem acompanhar, claro que a gente tem que acompanhar a moda, a gente tem que saber o que é tendência, mas a gente tem que principalmente conhecer o nosso próprio estilo para a gente não cair em coisas que não fazem sentido para a gente e muito menos sentido para as pessoas que nos acompanham. Verdade. As pessoas hoje que consomem a Clothes, que acompanham a Clothes, eu não quero criar apenas uma loja, eu quero criar uma comunidade de mulheres que compreendem o estilo delas e que sabem que através da roupa elas podem transparecer muitas mensagens, elas podem trazer, né, uma imagem sólida, consolidada ou uma imagem completamente contrária àquilo que elas deveriam passar. Então, com certeza. Essa é a minha intenção hoje, sabe? Esse sempre foi um dos meus maiores objetivos. E aí o curso de consultoria de imagem me fez entender quem a Karina era. Tá, quem eu sou? O que eu gosto de usar? Qual é o meu estilo? Quais as cores que verdadeiramente me valorizam? E querendo ou não, quando você passa por um curso como esse, como de consultoria de imagem, e compreende quem você é, cara, não tem como. As pessoas começam a enxergar você de outra forma. Porque você começa verdadeiramente a ser quem você é. Sabe? Verdade. Não acompanhar modismo somente, não vender aquilo que está na modinha, mas trazer para as mulheres, trazer para as pessoas o seu estilo. E eu sempre falo, a gente quer comunicar com a massa, a gente quer comunicar com todo mundo, você não vai conseguir comunicar com ninguém. Quando você se identifica e você nicha, você... Não, essa é a Karina, esse é o meu estilo, eu vou trazer isso. E você é persistente naquilo, você alcança mulheres que têm o mesmo pensamento que você, se identificam com você e têm o mesmo estilo que você. Então, acho que esse é o ponto-chave do meu negócio hoje. Nossa, eu fiquei sem palavras. Mas voltei às palavras. Olha só. Hoje você é a maior influenciadora da sua loja. Sim. Você pode contratar influenciadoras que for. Mas eu sei que as pessoas querem que Karina usa. Isso também foi através da consultoria de imagem. Com certeza. Porque você se tornou referência para muitas pessoas. E é isso que as lojistas precisam entender. Que elas... Não adianta. A lojista que não quer aparecer, gente de Deus, você vai ter que deixar sua loja na mão de alguém ou você fecha. Porque não sustenta. As pessoas querem o que você usa. Você é a cara da marca. E você entendeu muito bem isso, tanto que, se eu estiver errada, você me corrige. Eu imagino que as pessoas, desde aquela época, tinham você tanto como uma referência, que para você, quando surgiu a ideia, né, de criar a sua própria marca, foi muito mais fácil. Foi. Porque as pessoas já tinham certeza que o que você faz é bom. Sim. Que ia ser esse estilo, né? Como que foi essa transição? Porque aí você fez consultoria de imagem e aí continuou bombando a loja, vendendo muito. E depois eu quero que você fale como que você criou essa comunidade, essa legião, porque realmente isso é algo que eu, Fernanda, tenho curiosidade, porque eu tô te falando, você tem fãs do país inteiro, eu quero saber o que você fez. Mas qual que foi o ponto que você falou assim, agora eu vou criar uma coleção minha? Que é aí que você veio, eu lembro do dia que você me chamou no WhatsApp. Eu lembro do dia que você me chamou. Eu lembro, você falou, né, já tinha feito consultoria, eu lembrava de você, e aí você matriculou no design de moda. Como que foi essa virada de agora eu quero uma coleção minha? Fê, eu vou introduzir um pouquinho falando para você o seguinte. Cada vez que a gente tem acesso a conhecimento, a gente se torna mais exigente. Então, o público hoje, o mercado hoje, cada vez mais trazendo para o meu nicho, as mulheres estão mais exigentes porque elas têm mais acesso a conhecimento. É isso. Então, não adianta a gente querer um perfil raso, ou não adianta a gente querer uma moda rasa, não adianta a gente querer... Porque assim você não vai se tornar referência. Eu estou falando de lojas, lojistas, mulheres que querem se tornar referência aonde elas atuam. E não vender só modinha, porque também tem gente que quer só vender modinha e tá tudo bem. Uhum. Eu enxergo como um propósito, como eu falei, e eu quero me tornar referência. Então, hoje, as pessoas elas não querem
simplesmente consumir qualquer coisa. Elas estão mais exigentes porque elas têm mais acesso a conhecimento através das redes sociais, através da inteligência artificial, através de tudo. Então, agora elas já sabem que um certo tecido já não vale mais a pena. Elas já sabem que comprar 50 blusinhas muito baratinhas já não vale mais a pena. As pessoas elas estão ficando cada vez mais exigentes. Então, para atender isso, a gente tem que buscar cada vez mais conhecimento. E a gente tem que buscar se diferenciar. Total. Sabe? Se diferenciar, se destacar. Então, qual que foi o meu ponto? Eu preciso transmitir agora 100% da minha essência para essas mulheres. Não é somente pegar uma roupa já pronta e entregar. Não, eu quero realmente construir uma comunidade de mulheres que compreendem o meu estilo, a minha essência, sabem quem eu sou, e eu quero transparecer quem eu sou através das minhas roupas, através do meu estilo. Eu quero algo personalizado, eu quero algo exclusivo, eu quero algo que seja verdadeiramente meu. E aí, não adiantava eu pegar simplesmente sem conhecimento nenhum e querer criar uma marca do zero. Não. As pessoas estão mais exigentes. Elas querem realmente cada vez o melhor, cada vez mais. Então, eu precisava de embasamento, buscar conhecimento, e aí eu decidi fazer o curso de designer de moda, que também foi muito maravilhoso para mim, foi uma bênção na minha vida. Não, nós vamos entrar nele agora. Eu quero só frisar uns pontos importantíssimos que você falou, que eu quero ver se todo mundo prestou atenção, que é o seguinte, nós tivemos aqui 2 informações muito importantes. Não só 2, mas essas eu achei as mais importantes. Quando a Ká fala, gente, que o consumidor ele está exigente, é porque ele está exigente. Isso quer dizer que se você não treinar suas vendedoras, a cliente vai saber mais que ela. Ela vai chegar na loja, se sua vendedora não sabe falar sobre um tecido, só sabe falar, ficou lindo em você, nossa, o look é lindo, nossa, é linda. Gente, isso aí já passou. Já era. Essa era caiu já... por terra, não usa mais. Por quê? A internet entrega conteúdo gratuito o tempo inteiro. Se você entrar no Instagram agora e rolar o feed, você vai aprender várias coisas sobre tendências, sobre tecido, sobre consultoria de imagem, sobre design. Então, estudo. Às vezes, eu vejo muita lojista reclamando que não está vendendo, que está comprando dos showrooms que mais vendem, mas que não está entendendo por quê. Quando vê, a equipe dela não é boa, a equipe dela não tem conhecimento, não fez treinamento, e às vezes a gente acha que o problema está no mercado, mas não, a gente tem que olhar para dentro. Então, o que a Karina falou de importante foi essa questão do consumidor estar com muito acesso a conhecimento, e ter uma loja multimarcas é completamente diferente, gente, de ter uma marca própria. A Ká comprava as peças prontas e revendia, e agora ela produz. Como que você vai entender desse processo de produzir uma peça da noite para o dia sem um curso? Aí que entrou o curso da Denise. Vamos lá. Aí fez com Denise Aguiar, eu lembro do primeiro dia de aula. Vamos entrar nessa parte, Ká. E foi legal que você falou também, que é algo que está me marcando muito na nossa conversa, é que você sempre definiu o que você queria, que as pessoas comprassem de você conectadas à sua essência, ao seu estilo. E para você ter 100% do seu estilo, porque você tinha as marcas que você vendia, mas que você gostava, mas ainda não era aquilo que você criou. Não era a criação da Karina. Sim. Isso você realmente só consegue tendo uma marca própria. Tendo uma roupa que a ideia está na sua cabeça, você passa para o papel e você produz. Então, é aí que a gente entra no design de moda. Conta como foi essa trajetória. E assim, eu acredito muito, Fê, também, que não é porque você vai construir uma marca própria que, assim, aquilo ali vai ser o diferencial do seu negócio. Não, eu acredito que cada lojista, né, aqui as pessoas que me assistem, você precisa entender seu propósito, seus objetivos, o que você verdadeiramente quer. E a partir dali você vai construir a sua marca, né, baseando no seu propósito. E eu sempre quis transmitir a minha essência através da minha marca, eu sempre quis que as pessoas assim, vissem quem é a Karina, né? E a marca própria era um sonho desde o início. Não, eu quero desenvolver os meus modelos, eu quero, sabe, mostrar quem eu sou. Eu quero que as pessoas vistam uma roupa, mas não só vistam, que elas, cara, colocam ali no corpo, aquilo tem um encaixe perfeito, sabe? E eu sempre falo, não existe ninguém que saiba mais do seu negócio do que você mesma. E ninguém, por isso que a gente estava falando da influenciadora, porque ninguém vai transmitir mais paixão do que você. Nenhuma influencer no mundo vai transmitir mais paixão do que você, porque você que
conhece o negócio, sabe as dores, sabe os problemas, sabe as dificuldades. Então, assim, eu sempre quis transmitir a minha essência ali através daquelas roupas. E eu tinha que ter esse conhecimento, esse embasamento, porque eu não podia ir, assim, completamente sem conhecer de tecido, sem conhecer de modelagem, sem conhecer de desenho. Então, eu precisava entrar dentro desse universo, porque é uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Sabe? Como que eu vou transmitir minha essência, meu estilo? É uma coisa que a Denise sempre falava. Gente, é a criatividade de vocês. É aquilo que vocês são. Sabe? É o que vocês têm como essência. Até a nossa história, a nossa trajetória de vida pode impactar um modelo que você desenvolve. Com certeza. Sabe? Então, eu conhecia a minha cliente, eu sabia o que ia dar certo, o que não ia dar certo através da minha bagagem de todos aqueles anos. Eu sabia que esse tipo de blazer, cara, não vai funcionar para a minha cliente, porque ela não usa assim. Essa camisa, para mim, não vai funcionar. Não, gente, a gente precisa melhorar aqui o quadril. Dos outros modelos está muito estreito, a gente precisa soltar um pouquinho. A gente precisa de roupas um pouco mais compridas a calça, porque a gente tem clientes altas. Então, esse conhecimento do cliente, esse conhecimento de chão de mercado é uma base importantíssima, mas ela precisa estar condicionada e atrelada a um conhecimento que você não tem, entende? Então, eu uni o meu chão mesmo de mercado, a minha bagagem, aquilo que eu construí, a um conhecimento novo e que eu não tinha essa maestria para fazer. E eu precisava ir ali fazer, porque não adiantava eu delegar também. Vou colocar uma pessoa para fazer um curso de design e ela vai desenvolver os modelos. Não, é a minha essência. É aquilo que eu quero transmitir para as pessoas. Essa sua ideia ela foi definida lá no início, né, Kai? Você seguiu nisso. E é isso. Você, lá no início, é bom que a gente vai ligando tudo que você falou no início ao que você está contando aqui agora. Isso. É o seu foco. Você sempre foi muito decidida e focada e foi atrás. Gente, eu vejo pessoas assim, não que a gente compare rotinas, mas você mora em Contagem? Moro. E tinha a dificuldade de vir para o curso, mas vinha. Eu lembro que nos dias que você estava aqui, você pedia para a Denise te ajudar. É sempre muito esforço, sabe? Quando você define o que você quer e corre atrás, não tem como dar errado. E as pessoas, como eu falei, já queriam as peças que você usava, e eu imagino como que foi quando você falou que você ia passar a ter marca própria. Por que elas falam, nossa, agora eu vou ter, não só que ela usa, mas que ela criou. Ali, a cabeça criativa é a Karina. Isso foi um boom, assim, pra você, né? E hoje, o que a gente mais vende na marca é a marca própria. Olha pra você ver. Porque é uma coisa que não tem em outro lugar. Nossa. É único, é personalizado, é algo que as pessoas elas não vão encontrar numa outra loja. Não que tenha algum problema, porque a gente, inclusive, ainda tem, né, a nossa multimarcas, a nossa linha multimarcas, e não tem problema nenhum, não é isso. O diferencial do negócio está também na roupa, na qualidade da roupa, mas é o todo. Construção de marca é o todo, você sabe disso, né? Com certeza. São detalhes, até a cor, né, da loja faz parte do seu branding, da sua marca, assim. E hoje é um diferencial a marca própria. Hoje as mulheres, elas querem vestir porque elas sabem que não somente é um bom produto, tem qualidade e tem a minha história, mas é um produto que ele foi feito para vestir a mulher real, sabe? Não é uma roupa que não vai dar certo porque... Não, a gente entendeu o que a mulher gosta de vestir, o que dá certo para ela, e a gente está desenvolvendo produtos que vistam a mulher de verdade, sabe? Esse é o ponto. Eu não sei se eu vou falar que posso, ou se eu li sua mente, não sei o que é, mas, por exemplo, estou pensando aqui, você é referência não só para o consumidor final. Eu estou te dizendo, Fernanda Guiar, da Escola de Moda Denise Guiar, estou te dizendo que você é referência para lojistas do país inteiro. Quando que nós teremos atacado de clothes? Gente, todo mundo fala isso comigo. Eu tô pensando aqui. Cadê? Minha câmera é aquela. Olha para você ver. Você é lojista. Você não sonha em vender clothes na sua marca? Porque você criou tanto essa persona que as pessoas se identificam, que eu imagino que esse seja assim, se não é um projeto seu, é algo que você deveria pensar. Sim. Porque vamos planejar. O atacado está aí, né? É. O atacado está aí. E as suas roupas são lindas. Vamos planejar. Estamos com vários sonhos, vários projetos, vários objetivos. Eu entendo que tudo tem um tempo, né? Eu estou entrando na marca própria agora. Quando a gente fala de atacado, a gente está falando de um negócio assim bem maior, né? Mas nós ainda vamos chegar lá. Tenho certeza que sim. Se for um direcionamento de Deus assim, eu sempre fui muito aberta a novos desafios, a mudanças, a transformações. Eu nunca tive medo de mudar. Nunca tive medo de um bom desafio. Sempre fui movida por desafios e arriscar.
Então, assim, quem sabe, né? Quem sabe? Aí ela vai finalizar esse podcast, vai sentar lá no cantinho da oração dela e vai falar, Deus, direcionamento aqui. Para que ano você vai permitir que eu abra atacado, viu, gente? Vocês vão me agradecer. Vamos eu quero orar, comentários, tá? Eu quero, Fernanda, muito obrigada. Vou vender clothes na minha loja, porque eu acredito que seja um sonho de várias pessoas. Sim, Hoje, sim, é verdade. Muitas pedem, realmente. Pois é, tô falando. E, Ká, e aí você finalizou seu curso de design de moda, tá tudo bem com a marca própria. E eu lembro que aí teve uma época que você e eu conversamos sobre fashion business. Porque, como eu te falei, como eu falei para as pessoas, a gente, quando entra na rotina, é uma loucura. Para a gente acompanhar o que está acontecendo no mercado, gente, sinceramente, é complicado. Então, você chegou a fazer o fashion business para se atualizar. Com a Samantha, sim. Você achou que fez diferença? Não, com certeza. Inclusive, a Samantha, ela é ouro, né? Ela tem muito conhecimento. E olha para você ver, Fernanda, a gente está conversando sobre isso aqui, sobre os cursos, e é incrível como... Às vezes as pessoas têm a gente como referência, para mim é uma honra, é um privilégio, mas não imagina a trajetória, não imagina o esforço, não imagina a dedicação. Então, assim, eu sempre busquei me aprofundar, sempre busquei conhecimento, cursos, o que me levam até onde eu estou hoje, né? No nível, às vezes, de conhecimento que eu estou hoje, entendendo que eu ainda tenho muito ainda para aprender, tenho mais cursos para fazer aqui na escola, tenho mais a desenvolver aqui. Então, para você ver como... que não é simplesmente da noite para o dia, mas é uma construção, sabe? De conhecimento, está aberta a conhecer. E o curso de Fashion Business foi muito bom. Foi um curso, assim, que mudou muito a minha perspectiva. Inclusive, no curso de Fashion Business, que eu abri o meu perfil pessoal que estava privado. E eu lembro que a Samantha falou, não existe dona de loja que tenha o perfil... privado, gente. Foi no curso. Então, são starts, são coisas, cara, que mudam completamente a percepção. E hoje, o engajamento que eu tenho no meu perfil pessoal, tem momentos que ele até sobressai o perfil da loja, porque as pessoas, elas querem o quê? A sua vida. Elas querem se conectar com você. Então, foi muito conhecimento, foi assim... Abriu cadeias dentro de mim o curso, muita coisa que às vezes a gente está tão preocupado com, às vezes, o Instagram, ou então preocupado com gestão, que algumas coisas a gente deixa passar. Então, através do curso Fashion Business, eu pude captar coisas que eu ainda não tinha aquela noção, sabe? Sei. Foi muito bom também. A Samantha, ela traz insights o tempo inteiro, que você fala... O tempo todo. Que isso, como que eu não pensei? Explode a mente da gente. Pensa comigo, gente. A Karina, ela estava com o Instagram trancado. Eu tenho certeza que hoje ela vende mais do pessoal. As pessoas chegam aqui na escola e falam, Karina da Clothes. Não falam Clothes da Karina. Fala Karina da Clothes. Esse entendeu? É o ponto-chave, você, né? é o pilar, você é a alma do negócio. E é realmente isso, gente. A gente acompanha. Eu vou me colocar nessa. A gente quer saber da vida mesmo. Teve uma vez que a Karina postou assim. Ela postou assim. Eu nunca me esqueci. Ela, sei lá onde você estava, se era uma palestra, se era na sua empresa, você disse assim: o meu sócio é Deus. Eu falei, como que eu nunca raciocinei nisso? Se a sua empresa, se o seu sócio é Deus, não tem como dar errado, você tem o melhor sócio do mundo. Então, isso foi o perfil pessoal dela que eu vi. Porque tem coisas também que nem sempre dá para a gente postar no perfil profissional da marca ou da escola, da loja, enfim. Então, você conquista uma audiência ali no seu perfil. Você conquista uma audiência, você faz uma conexão mais profunda, né? Que quebra a barreira da marca. Porque, às vezes, as pessoas elas não querem se relacionar com uma marca. Né? Elas se tornam, às vezes, fãs de uma marca, seguidoras de uma marca, mas a conexão profunda tem que ser de pessoa para pessoa. Né? Tem que ter um rosto, tem que ter uma cara, tem que ter uma personalidade ali. Com certeza, senão não faz sentido eu me relacionar. Né? Ká, deixa eu te perguntar. O fato de você... Eu até anotei isso porque eu não ia lembrar. Você tem um lema da sua marca pessoal que é vista-se de força e dignidade. Isso é muito poderoso. Eu acredito que tem muito a ver com sua fé, com seus propósitos. Como surgiu esse lema, assim? Então, na realidade, eu vivi um encontro muito profundo com Deus nos últimos anos, assim. Sempre fui cristã, desde berço, mas vivi aquelas inconstâncias até que um dia eu me senti completamente atraída a viver um relacionamento profundo com Deus, de conhecê-lo, não por aquilo que ele poderia me oferecer, não por aquilo que ele poderia fazer por mim, não pelas bênçãos, mas quem Deus é profundamente. O que ele quer de mim? Qual o propósito que ele tem para a minha vida? Por que eu estou aqui?
Porque a gente vai vivendo, Fê, vai vivendo, sem conhecer o nosso propósito. Então, eu queria entender o que Deus tem para a minha vida. E o maior propósito de Cristo é glorificar a Ele através da minha vida, através da sua vida. A nossa vida precisa dar glória a Deus, né? E eu vivi esse relacionamento, assim, essa mudança. Eu entendi o que Deus queria de mim, renúncias, sabe? Coisas que, poxa, o meu negócio não é só para lucrar, mas eu poderia alcançar vidas, mulheres, através do meu negócio. Curar vidas, transformar vidas, levar as mulheres a entender realmente quem elas são. E com muita liberdade eu falo isso aqui para você. Eu entendi quem eu era em Deus como mulher. Como mulher. Eu não precisava usar certas roupas para transparecer a minha identidade. Muito pelo contrário, a roupa que eu visto precisa trazer a luz de Cristo através da minha vida. E eu comecei a entender tudo isso. Todo esse propósito que Deus tinha para a minha vida. E eu me lembro que um dos cursos que eu fiz, que hoje eu ministro na minha igreja, é um curso que se chama A Mulher que Prospera. É um curso baseado em Provérbios 31, que tem esse versículo. É um versículo que sempre mexeu muito comigo. A mulher, ela se veste de força e dignidade. Eu preciso me vestir de uma mulher digna, sabe? Eu preciso me vestir de força. E, completando, ela sorri diante do futuro. Eu preciso compreender que o meu futuro pertence a Deus e eu posso ficar em paz. Eu posso ficar em paz, que tudo que eu preciso, Deus vai providenciar. Então, é um versículo que sempre mexeu muito comigo e que hoje eu trouxe como um lema da minha marca. Você não precisa se vestir de qualquer forma. A primeira coisa que você precisa se vestir é de uma mulher digna, você precisa se vestir de força e sorrir sempre diante do seu futuro, porque o seu futuro pertence ao seu Pai, que cuida de absolutamente tudo na sua vida. Então, esse é o meu lema hoje, sabe? Sei, e faz total sentido e realmente mexe muito com a gente chega a ficar emocionada. Ô, Ká, sabe uma coisa que você falando, eu estou pensando aqui, que você sempre foi muito humilde. Sabe aquela pessoa que não importa, ela vai crescendo, ela vai conquistando as coisas, mas ela não perde a humildade. Porque o que acontece? O que eu vejo e que é difícil a gente explicar para as pessoas, mas é uma coisa que eu faço muito e eu sei que boa parte das coisas que prosperam na minha vida é devido a isso. Eu sempre sou de indicar muito, de ajudar as pessoas e eu vejo que você é assim também. Por que eu estou entrando nesse assunto? A gente recebe alunas aqui do país inteiro e algumas, nesse sentimento pequeno, falam assim, eu estou aqui, mas eu não vou postar a escola, porque eu não quero que ninguém da minha cidade faça, e fica nessa, fica nessa. E eu estou pensando aqui o quanto você ajudou a escola também, porque você fez essa transformação enorme na sua vida, mas você sempre, Karen, eu sempre recebo muitas pessoas aqui de indicação sua. Quando eu te pergunto no Instagram, cara, como você chegou onde você chegou? Eu estudei na Escola de Moda Denise Aguiar, sem nenhum receio de contar por onde você passou, sem nenhum receio de uma concorrência que possa vir a surgir na sua vida. E isso prospera. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente prospera. Então, o que você pode falar sobre isso? Porque, de verdade, eu percebo muito isso das pessoas, assim, eu não só da escola, de vida, assim, não posso contar o que eu estou fazendo, porque senão o fulano vai vir e vai fazer. E eu vejo que sua vida prospera muito pelo fato de você ser essa pessoa boa, que compartilha, que ajuda, que não só com a escola, eu tenho certeza que você não é assim só com a gente, mas eu estou, como hoje o assunto é aqui, estou te dizendo que sempre que você posta, muitas pessoas chegam até a nossa escola e isso só eleva seu patamar. Porque essas pessoas chegando aqui são também transformadas e aí tornam mais fãs ainda do que você faz. O que você tem para dizer para essas pessoas que têm esse pensamento de... Para mim é um pensamento ainda pequeno, um pensamento imaturo. Fê, uma coisa que eu sempre falo eu agradeço muito pelas palavras. E eu sempre costumo dizer o seguinte, não existe nada de bom em mim. Tudo que existe de bom em mim é Cristo. Tudo que existe de bom em mim é Jesus que colocou, é através do meu relacionamento com Ele e Ele vai nos ensinando. Então, assim, eu sempre aprendi com Jesus exatamente isso. Sabe, a ser uma pessoa que ajuda, que colabora, que incentiva. E tem uma frase que eu amo. As pessoas embaixo estão competindo, mas no topo elas estão colaborando, né? Então, quem está no topo está sempre colaborando, está sempre se ajudando. Para essa câmera aqui, por gentileza, alguém grava, backstage e vai aqui. Exatamente uma frase que eu sempre, assim, levo para a minha vida. Que as pessoas embaixo, elas estão competindo, mas no topo elas estão colaborando.
né? Não existe essa de, eu não vou contribuir, eu não vou ajudar. Você também um dia esteve na posição de precisar de uma ajuda, de precisar de uma indicação. Só que a gente tem essa autossuficiência, né? A gente acredita que a gente é bom demais, que a gente é top demais, que a gente conhece demais. Mas quando a gente se coloca na posição de sempre precisar do outro, de sempre precisar aprender algo, a gente entende que é uma via de mão dupla. E nem sempre uma via de mão dupla. Às vezes você vai fazer pelo outro e ele não vai fazer por você. Mas não significa também que você não pode colaborar. Vai muito, Fernanda, daquilo que a gente carrega dentro da gente, sabe? Tem gente que carrega dentro de si uma competição e está competindo só com si mesma, sabe? Não tem ninguém competindo com aquela pessoa, ela está competindo com ela mesma, ela está competindo com o mundo. Mas ela está competindo sozinha. Ela sabe? dorme e acorda no sofrimento que ela criou. Que ela mesma causou para si mesma. Então, vai muito da gente conhecer quem a gente é. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu não preciso competir com você. Eu não preciso competir com fulana, porque eu sou eu. Eu tenho a minha essência, eu tenho a minha personalidade. As pessoas que gostam de mim estão comigo. As clientes que me admiram estão comigo. Então, é essa consciência de que ninguém está competindo. Sim. Sabe? E isso te faz prosperar muito mais. Gente, escuta o que eu estou falando. Quando você compartilha, quando você multiplica o conhecimento, você prospera. Isso é certo. A vida inteira, a escola começou assim. Tinha turmas no início que eu colocava, assim, influenciadoras, bolsistas. E eu entendia que aquilo eu ia conseguir levar a escola para mais pessoas e, assim, eu ia prosperar e ajudar. E até hoje é assim. Não passa nenhum aluno pela Escola de Moda Denise Aguiar sem o nosso total apoio. Claro que tem pessoas que fazem curso, some, enfim. Mas quem busca tem o nosso suporte o tempo inteiro. Esse é o maior diferencial da escola. Você entra para fazer um curso, mas você tem uma equipe. É diferente de você ter uma sala apenas. Você tem uma escola. E aí você faz o design de moda, por exemplo, mas as professoras estão aqui de marketing, de fashion business. Nós somos uma família que preocupa com o sucesso dos alunos. Então, você tem indicação o tempo inteiro. Você traz suas peças para vender aqui. Quando a gente está no WhatsApp matriculando lojistas que vêm de fora, a gente fala, traz suas peças. A gente te ajuda a vender aqui no curso. Você vai recuperar o seu investimento do curso dentro de sala. Isso não é todo mundo que faz. Mas por quê? Porque a gente entende que isso é prosperar. Isso é ajudar. As pessoas precisam de ajuda, principalmente no início, principalmente durante a transição de carreira. A gente tem muito apoio para isso também. Eu acho que isso faz muita diferença. Com certeza. Porque no mercado, a gente se sente muito sozinho às vezes. E quando você entra aqui para a escola, às vezes nem dá para postar tudo, né? Porque isso é mais os bastidores, mas podem ter certeza, gente. O tempo inteiro nós estamos nos reunindo e pensando o que podemos fazer por essa aluna. O que eu posso fazer para ela vender? Ontem, olha que caso engraçado. Ontem não, antes de ontem, veio uma aluna aqui na escola. Ela veio somente buscar o certificado dela de um curso, porque isso eu vou falar que foi Deus. Porque Deus trouxe um imprevisto para a vida dela. Naquele dia, ela não pôde vir no dia da formatura e veio buscar depois. No que ela veio buscar depois, esse certificado, ela pegou e comentou comigo assim, ai, Fê, eu estou precisando de um emprego, eu gosto disso, disso e disso. Na hora eu mandei mensagem para uma pessoa que tinha me pedido uma pessoa para esse cargo. Falei, já contratou? Não, ela está contratada. Uau. Ela está contratada. Ela veio pegar um certificado, saiu com um emprego, fechou mais um curso, porque ela ia precisar desse curso para essa nova etapa da vida dela, e porque ela veio aqui. Então, o que eu gosto de falar? A escola tem esse suporte para quem busca, porque são muitos alunos, é impossível a gente ficar chamando todo dia, bom dia, Cá, tudo bem? E aí, tá precisando de alguma coisa? Mas pode ter certeza que se você buscar, você vai ter. Esse é um grande diferencial que nós não abrimos mão de forma alguma, E isso é principalmente a minha parte. Ontem mesmo eu postei no meu Instagram, indicando umas alunas que tem brechó, que tem loja, porque eu acho que você comprar de uma marca local, de uma Clothes, por exemplo, que você sabe que é daqui, que você sabe que passou por um processo, que você sabe que está lá no desafio do dia a dia, é muito mais genuíno que você comprar de uma fast fashion que você nem sabe que é você, né? Então, isso vai muito de cada um, sabe, Fê? As pessoas, elas estão numa constante rivalidade umas com as outras, né? Estão sempre brigando, estão sempre querendo, tipo assim, a gente não está preparado, o ser humano não está preparado para ver o sucesso do outro e não ver não vê o seu próprio sucesso às vezes, vê que você não chegou aonde você gostaria,
mas ver o sucesso de outra pessoa. Às vezes a pessoa está ali avançando, a pessoa está ali crescendo, você ainda não, porque todo mundo tem o seu próprio tempo, a gente tem esse problema de se comparar o tempo todo. Então, eu posso dar uma dica aqui, abrindo um parênteses. Uma das maiores características e que mais diferenciaram o meu negócio e a minha trajetória foi nunca tentar, assim, o máximo. Não quer dizer que a gente nunca vai conseguir. Mas, tipo assim, buscar nunca se comparar. Eu sempre busquei isso. Todo mundo tem a sua própria trajetória. Então, para de se comparar. E a gente fica nessa rivalidade, se comparando. E a gente não está preparado para ver o sucesso do outro. Você quer ver, às vezes, tem muita gente que quer ver o outro retrocedendo, fracassando, mas não está preparado para aplaudir uma outra pessoa. E aqui na escola é diferente. E eu sempre falo isso com as meninas. Eu falo assim, gente, lá é como se fosse uma família. Todo mundo te trata com, sabe, com tanta receptividade, você se sente tão à vontade, é um lugar, não é só uma escola, mas um propósito. É um propósito. propósito. A escola de moda Denizeg é propósito. Gente, eu tenho certeza disso todos os dias. Com toda certeza. Quando eu vejo histórias como a sua, quando eu vejo história como de várias outras alunas, eu penso, meu Deus, obrigada pela vida da Denise Aguiar, que foi quem fundou. Sim. Obrigada por ser dessa família. Obrigada por ter só pessoas abençoadas na nossa equipe, porque nossa maior força hoje é a nossa equipe. Ninguém faz nada sozinho, cada professora. Então, não só as professoras, mas a equipe toda no geral. Mas é, sim, um propósito. É um propósito. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E eu vejo também, Cá, que o sucesso, ele é isso. E a pessoa que sente essas coisas que você falou de não conseguir aplaudir o outro é porque tá tudo ligado. Ela não se conhece. Ela não fez um curso de consultoria de imagem, ela não se encontrou. Ela é tão insegura, ela não encontrou o seu caminho. Insegurança. Que aí ela se compara. Que aí ela fica achando que a outra lojista vende mais porque é mais bonita. Só que não, ela não se encontrou. Ela precisa se fortalecer primeiro. Antes da Cá se tornar o que ela se tornou, ela buscou... Primeira coisa, gente, qualquer coisa, você volta lá, você volta de esse vídeo e vê o que ela falou. Ela falou que ela precisava se encontrar. Como eu vou vestir alguém se eu não me conheço, não sei meu estilo, não sei minha essência? Então, isso é fundamental. Por isso que eu sempre falo, o curso de consultoria de imagem, ele não é só para quem pretende atuar na área. Não, gente. O primeiro benefício desse curso é a transformação da sua vida. Se você está em transição de carreira, você vai se encontrar. Independente de trabalhar com a moda ou não, você vai sair daqui mais forte para tomar suas decisões. Se você é lojista, você vai se encontrar e vai ter mais credibilidade, saber vender com mais conhecimento. Se você vai criar uma marca própria, você vai se encontrar no curso de consultoria de imagem e vai criar com mais essência, entendendo os estilos. Se você não pensa em nada relacionado à moda, nunca pensou, mas se você passa por uma consultoria de imagem, você passa a ser vista com outros olhos. Porque você é tão confiante em si mesma que as pessoas passam a te ver assim também. Então, eu falo, esse curso, gente, é pré-requisito para a vida. Deveria ser obrigatório, né? É para a vida. Primeiro de todos. Não só para o negócio, para a vida como um todo. Para a vida. Cá, e agora? Estamos chegando ao final, mas eu quero entrar em um assunto que isso é uma curiosidade particularmente minha, que não tem vergonha, eu falo mesmo, mas aposto que é de várias pessoas também, que é o seguinte. Você tem lá a sua marca, a sua loja, é referência para várias pessoas, mas eu percebo, eu não sei como você fez isso, eu quero saber. Eu percebo que você criou realmente uma comunidade. Isso eu estou te falando porque as pessoas têm você como muita referência. E eu não sei se eu não acompanhei direito o Instagram, eu não sei se isso acontece fora do Instagram, eu não sei. Eu quero saber o que você fez para você criar uma conexão tão forte com essas pessoas. Assim, foi uma comunidade, foi um evento, foi o que foi? Eu acredito que é uma construção, né, Fê? As pessoas, elas se conectam com pessoas de verdade. Elas não vão se conectar com uma mentira, porque uma hora aquela mentira ali vai se esvair, vai ser revelada a verdadeira, né, a verdade daquilo ali. Então, eu acredito muito, e vou repetir, vou reforçar, em você ter uma essência própria, é você não se moldar aos padrões, mas você ser você mesma. Eu nunca fui de postar tudo na minha vida, eu sempre preservei minha casa, eu sempre preservei a minha família, eu acho que isso é extremamente importante. Mas eu sempre fui muito intencional naquilo que eu mostrava e eu nunca mostrei uma mentira, eu nunca mostrei aquilo que não é uma realidade. Se realmente a gente está bem, a gente está bem.
sabe? Então, assim, eu nunca fui... posso dizer, eu nunca fui essa farsa, mas eu sempre fui de verdade. Sabe? Mesmo intencionalmente mostrando aquilo que eu gostaria, mas eu sempre mostrei a verdade da Karina, a verdade da Clotes. E sempre enxerguei isso como, vou repetir, um propósito. Então, mulheres que se conectam comigo, que entendem o que elas podem ser através da minha vida, hoje elas estão comigo como uma comunidade. Eu entendo que a roupa que você veste não é só para você vestir, não é simplesmente um tecido no seu guarda-roupa, um acessório no seu guarda-roupa, mas é uma forma de você mostrar para o mundo a sua verdadeira essência. Então, como uma mulher hoje cristã, eu me visto para demonstrar quem é a mulher, né? Assim, quem eu sou como uma mulher cristã, como uma mulher de Deus. Se eu sou uma empresária, eu me visto para demonstrar quem eu sou como empresária. Se eu sou uma mãe, eu me visto para mostrar como eu sou como mãe. Então, desculpa, vejo a roupa como não um mero acessório, um mero tecido, mas forma de expressar a nossa própria identidade. E hoje eu vejo mulheres que compreenderam isso através da construção que eu desenvolvi ao longo de todos esses anos, mostrando para elas, gente, roupa não é só um mero acessório. E o meu lema da minha marca é: você não veste clothes para ter, você veste para ser. Você não veste simplesmente por vestir. Você veste para demonstrar à mulher que muitas das vezes você ainda não é, mas você quer ser. Dentro das suas condições, dentro daquilo que você pode, você vai vestir a minha marca para mostrar todo o potencial que você tem, que você ainda vai alcançar. Porque tem gente que pensa assim: eu vou me vestir bem quando eu estiver lá, quando eu tiver crescido, quando eu estiver nessa profissão. Quando eu emagrecer, quando eu estiver malhada, quando eu engordar. Não existe isso. Sabe por quê? Porque o amanhã pode não chegar. E você nunca mais vai ter a oportunidade de vestir suas roupas. Você nunca mais vai ter a oportunidade de fazer aquilo que você queria fazer. Você nunca mais vai ter a oportunidade de sonhar um sonho que você sempre sonhou. Não. A gente tem o hoje. Eu tenho hoje, eu tenho agora. Daqui uma hora eu não sei se eu vou ter. Então, a gente tem que ter essa consciência clara. Isso vale para tudo na vida. Isso vale para o nosso relacionamento com o nosso marido, namorado, noivo. Vale para o relacionamento com os nossos filhos. Vale para o relacionamento com os nossos pais. Vale para o nosso trabalho. Vale para a nossa vida, para a forma como a gente se veste. Isso vale para tudo. Você não tem o dia de amanhã. Você tem o hoje. Então, você tem que reaproveitar isso hoje e ser uma pessoa excelente. Eu acho que uma das coisas que mais me conecta hoje com a minha audiência é isso. Porque quem se destaca, Fernanda? Quem é excelente. Quem é meia boca, a pessoa medíocre, a pessoa que não, sabe, que faz as coisas de qualquer jeito, ela não se destaca. Verdade. Mas a pessoa que faz com excelência, que busca ser o melhor dentro das suas condições, é a pessoa que se destaca e se torna referência e, naturalmente, você constrói uma comunidade. Verdade. Porque as pessoas não vão seguir quem elas não acreditam, você concorda? Com certeza. E você chegou até esse patamar, Cá, sendo excelente, adquirindo conhecimento. Sim. Mais uma vez, eu tenho, assim, muito orgulho de dizer que você foi aluna da Escola de Moda Denise Aguiar. Esses 3 cursos, de vários outros que estão por vir, que eu tenho certeza, porque você vai sempre se atualizando, tenho certeza que fizeram total diferença para você construir essa mulher segura que você é. Você já passa essa segurança que, assim, esse podcast, vontade era ficar anotando aqui, porque eu preciso seguir várias coisas que você falou. E quando a gente consegue, glória a Deus por isso, porque quando a gente consegue isso, despertar nas pessoas a vontade de melhorar, a despertar nas pessoas a vontade de crescer, de conhecer mais a Deus, a missão está cumprida. É para isso que a gente está aqui, você está marcada nisso, né? E eu costumo dizer que Deus não me deu uma comunidade de mulheres hoje para vender roupa para elas. Não é esse o meu objetivo, nem é esse o meu propósito. É apenas uma ferramenta daquilo que Deus quer fazer. O meu propósito é tornar Jesus conhecido na vida das pessoas. E Ele usa a moda para isso. Ponto final. Ponto. O meu propósito é tornar Jesus conhecido através do banco que eu trabalhava. Ponto final. O meu propósito é fazer Jesus conhecido através do meu relacionamento com meu marido. Ponto final. Então, tudo que eu faço hoje tem um único objetivo: tornar Jesus conhecido na vida das pessoas. Então, hoje, Deus não me deu uma comunidade de mulheres simplesmente para vender roupa para elas. Eu repito. Mas para fazer Cristo conhecido na vida dessas pessoas. E você faz muito bem, Cá. Amém. E para fechar, tem alguns outros planos para clothes que você pode contar?
Ou vamos deixar isso aqui, a folha está em branca para ser escrita? Então, estamos com um baita projeto agora, né, que está em andamento. Eu não posso dar spoiler, né, Tainá? Eu não posso dar spoiler desse projeto, mas é um projeto assim que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. No último podcast que eu estive, eu falei um pouco sobre isso, não dei muito spoiler, mas, né, então, estamos desenvolvendo, estamos em desenvolvimento disso, estamos tirando do papel 2 projetos, na verdade. E é uma coisa que Deus falou comigo, é a hora de tirar do papel. Então, eu me sinto pronta para isso. É uma coisa muito aguardada e agora eu me sinto pronta. Com relação a clothes, cada vez mais crescer a marca agora. A gente quer desenvolver cada vez mais a nossa marca autoral, quer construir cada vez mais modelos, trazer cada vez mais novidades para as nossas clientes. Queremos também expandir um pouco mais. Hoje a gente está em Contagem, mas a gente quer alcançar novas cidades, novos públicos também, é um sonho, um objetivo. Então, estamos construindo algo para chegar lá. Muitos objetivos em frente. E conte com a Escola de Moda Denise Aguiar para isso. Você tem as portas abertas aqui, eu sempre te falo isso. Karina, vamos fazer alguma coisa. As alunas estão pedindo conteúdos com você aqui, então, perante ao público, eu coloco a escola à sua disposição, portas abertas. Você tem uma essência que é muito parecida com a nossa, e isso é raro de ver hoje em dia. As pessoas, às vezes, chegam inseguras aqui no primeiro dia, aí fala assim, nossa, eu pensei tanto antes de fazer esse curso, eu tinha tanto medo de ser uma escola de moda de gente metida, de gente chata, e chega aqui e vê que nós temos... medo. Total. Chega aqui e vê como nós somos reais, verdadeiros com o que realmente importa na vida, que não é a futilidade, é a utilidade da moda. Então, as pessoas se sentem em casa. E é um propósito que a gente tem muito parecido. Então, a nossa essência está bem conectada. E que bom que estamos aqui hoje e que seja o primeiro de muitos outros projetos que a gente pode fazer. Fala pra gente, Cá, o seu Instagram pessoal e o profissional. Claro, eu vou escrever aqui no vídeo, e quem não segue, impossível, mas assim, vai que tem algum, né, que não segue ainda. Deixa aí pra gente. Se você quiser deixar uma mensagem final, fique à vontade. Eu nem sei como finalizar esse podcast, porque sem palavras de tanto conhecimento, porque às vezes a gente pensa que conhecimento é só aquilo que a gente adquire em um curso dentro de sala de aula. Gente, conhecimento é isso aqui. É curso, realidade, é verdade, você ter vontade de acabar o que você está fazendo rápido para começar uma nova vida. Algo novo. Aqui, ó, até virei meu papel em branco, porque eu estou com vontade de mudar vários aspectos na minha vida depois de conversar com você. E isso é ouro, isso é uma dádiva que você tem. Isso é um propósito de Deus na sua vida que você está cumprindo muito bem. Amém. Glória então, a Deus. Vamos deixar a mensagem final. Então, vou deixar meu Instagram, né, que é K2As, Rina Pires. E o meu Instagram pessoal, compartilho um pouco da minha vida lá. Pouco, não muito, mas compartilho. Preciso, inclusive, compartilhar mais. E o Clothes, né? Clothes Oficial. A gente vai deixar aqui para vocês acompanharem a moda muito mais do que roupa, mais essência. E o que eu tenho para dizer para vocês é que entenda o propósito de Deus na sua vida, aquilo que Ele quer fazer através de você. Compreenda que moda, seja você uma consultora de imagem, seja você, né, ali no marketing de uma empresa, de uma loja de moda, ou como lojista, como empreendedora do ramo, compreenda o propósito. Compreenda o propósito e, às vezes, nem sempre a gente vai compreender com tanta clareza, mas a gente vai entender que aquilo que a gente está fazendo verdadeiramente é o que a gente deveria estar fazendo, sabe? E vai sem medo, vai com medo mesmo, na verdade, né? Vai com medo. Às vezes a gente fica com medo, eu devo fazer um curso, eu devo mudar de carreira. Peça uma direção a Deus e, se Ele te direcionar, vai, mesmo que você enfrente dificuldades, persevere, continue assim, perseverando naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu tive muitos desafios ao longo da minha trajetória. Pensei em desistir várias vezes, mas eu entendo que é muito mais do que um negócio, mas é um propósito. Quando você entende o seu propósito, você para de adiar aquilo que Deus planejou para você. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo estão adiando. Porque chegam até a escola, conversam, aí vem, porque quando você busca algo por si mesma, aparece empecilho, aparece desafio, aí some. Isso que essas pessoas estão fazendo é só adiar o conhecimento do seu propósito. Então, não façam isso, gente. Se Deus te deu acesso, é porque vai te dar posse. Com certeza. E que essa posse seja bem assumida. É verdade. E para você, né, Fê, continue perseverando naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Continue enxergando a escola não somente, né, como uma escola, mas
repito como um propósito. E não tenha medo de se colocar em novos desafios. Porque às vezes a gente está eu penso muito nisso todos os dias. Às vezes a gente tem tantas tarefas e a gente quer ser tão útil em tantas coisas, isso acontece muito comigo. E será que eu estou sendo útil verdadeiramente naquilo que eu deveria ser, sabe? Assim, então, não tenha medo de ser útil naquilo que você tem sido. Não tenha medo de romper certas barreiras e cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida, que é grandioso. Não é só uma escola de moda, mas é uma forma de mudar a vida das pessoas. Com certeza. Então, não tenha medo de avançar nisso e se jogar, se lançar nisso. É exatamente isso, Tem cara. muito mais de Deus para vir aí. Quando eu acordo, eu penso, quantas vidas eu vou transformar hoje? Estando no comercial, eu fico muito feliz quando eu faço a matrícula de alguém que fala assim para mim, Fernanda, obrigada por não ter me deixado desistir. E aí, no final do curso, quando eu vejo aquela pessoa falando que mudou a vida dela, isso de todos os cursos, eu falo, meu propósito está sendo cumprido com excelência. É fazer diferença na vida das pessoas. Eu não me imagino e não imagino como que deve ser essa vida de você dormir e acordar sem ter feito diferença na vida de alguém. Eu nasci para fazer diferença na vida das pessoas. Seja conversando comigo por WhatsApp, seja aqui na escola, seja alguém da minha equipe, alguma professora, alguma vendedora, algum cliente. Eu preciso fazer diferença na vida dela. Ela precisa ficar mais feliz depois que ela conversar comigo. Ela precisa se encontrar. Então, esse é o meu propósito. Graças a Deus eu encontrei, sigo fazendo e aberta ao que vem por aí, com certeza. Perfeito. Então, muito obrigada, Cá. Eu que agradeço. Finalizamos esse podcast incrível, né, gente? Que aula, que bênção. Eu tenho certeza que muitas das falas da Karina bateram certinho com o que muitos de vocês precisavam escutar hoje, precisavam assistir hoje, e que esse podcast seja abençoado na vida de vocês. E que vocês possam realmente buscar aquilo que vocês amam, encontrar o seu propósito, porque é para isso que nós todos estamos aqui, né? Exatamente. E que venham os próximos projetos Se com Deus Karina. quiser. Obrigado, gente. Que bênção.